gente! Hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que a gente vê em todo o cotidiano e que acontece com muitas pessoas, mas eu descobri uma série onde a gente consegue ter inspiração de não desistir e da gente pegar, progredir na carreira e assim se valorizar. Para quem não me conhece, eu sou Lara Matos, eu sou lash designer e lash terapeuta. Nesse perfil eu ensino vocês como ganhar de 3 mil a 10 mil reais trabalhando apenas 3 horas por dia com clássico fio a fio. E toda quarta e sexta-feira tem live onde eu abordo algum tema para pegar e ensinar vocês. Bora! Eu vou estar com vocês em breve, hein? Eu indo para São Paulo, eu vou avisar vocês pra gente pegar e tá marcando, pessoal da quebrada. Gente, então, eu quero falar com vocês porque, assim, eu aprendi ao longo dos anos que algumas coisas faziam a gente pegar, potencializar nosso resultado, assim como a gente crescer profissionalmente. E existem 3 coisas que transformam a gente profissionalmente, que fazem a gente crescer profissionalmente e principalmente conquistar resultados que ninguém mais conquista. Existem 3 coisas, que é livro, nem todo mundo gosta de ler, eu falaria para vocês lerem, todas as vezes em que eu leio, assim, alguma coisa incrível acontece. Vídeo, que é o que eu vou falar sobre hoje, e curso. Por que a gente tem esses 3 métodos de aprendizado? A gente tem esses 3 métodos de aprendizado exatamente para a gente alcançar resultados diferentes. E a gente aprende muito com filme, com série, especificamente. E eu sempre falo sobre filme, para quem não sabe, eu sou extremamente cinéfila. Eu já fiz até curso de dublagem, do tanto que eu gostava de filme e tudo mais. E filme sempre me deu uma referência muito forte. Quem que nunca se inspirou em Diabo Veste Prada? Quem que nunca se inspirou assistindo Suits? Quem que nunca se inspirou com inúmeros filmes? E tem uma série que todo empreendedor deveria assistir, que toda profissional deveria assistir, todo empresário deveria assistir, que se chama The Bear. Essa é uma série que antes ela estava no Disney Channel, perdão, ela estava na Apple TV e agora ela está no Disney Channel. E essa série é extraordinária. Eu me lembro quando eu peguei essa série para assistir a primeira vez, eu fui assistir ela por conta das críticas que ela teve. Deixa eu levantar um pouco mais meu mousse aqui. Por conta das críticas que ela teve, sendo premiada e tudo mais. E aí eu vi um anúncio assim, todo empreendedor deveria assistir. Eu falei, opa, eu quero assistir esse negócio. E quando eu comecei a assistir, eu fui identificando um perfil, assim, completamente diferente do cotidiano. Porque conta a história de um chefe de cozinha que ele estudou anos para ele realizar o sonho dele de ter um restaurante. O primo dele, que tinha um restaurante que era nada mais, nada menos que uma lanchonete. E o primo dele veio a falecer e ele herdou esse restaurante. Ele e o irmão dele, eu já não me recordo ao certo esse detalhe. Porém, no momento em que eles pegaram o restaurante para eles estarem trabalhando, eles pegaram um lugar totalmente defasado, com uma equipe que não sabia fazer nada e ele ia ter que começar do zero. Ele conseguiu um sócio investidor, porém tinha inúmeros erros lá dentro para pegar e estar adaptando. E ao longo da história, a gente vai percebendo o quanto a disciplina faz a diferença. Por quê? Ele determinou o que ele ia fazer. Ele escolheu o nome do restaurante, que chama The Bear, segundo um apelido que eles tinham na família. E aí ele foi determinando cada passo que ia acontecer e treinando cada pessoa de dentro desse ambiente. E ao longo da série a gente vai assistindo isso de uma forma assim tão leve, uma forma tão fácil de absorver, que todo mundo é testado, todo mundo é desafiado e todo mundo, ao mesmo tempo, que deseja continuar ali na equipe e se identifica com aquilo, vai também identificando a transformação que eles vão tendo. Vai identificando que se eles persistirem, eles vão conseguir um resultado ainda melhor. E isso vai fazer eles crescerem na carreira, o local crescer também, ser reconhecido e com isso ele ser mais recomendado do que todos os outros em volta deles. Então, assim, eles fizeram uma curva completamente contra tudo o que acontecia. Nisso, um dos funcionários foi ser, assim, precisou ser treinado para ter demanda de atendimento na cozinha, outro foi treinado para trabalhar com sobremesa, outro foi treinado para trabalhar com pratos salgados, e cada um deles, ao longo dos episódios, cada episódio vai contando a história de um dos participantes. Vai pegando e vai direcionando cada um deles para onde ele tem que ir.
O Carme, que é o chefe de cozinha, ele já conhecia as melhores pessoas no mercado e no momento em que ele decidiu abrir o restaurante, ele identificou nessas pessoas que ele queria na equipe dele, ele falou, ó, você vai estudar sobre sobremesa com fulano, você vai estudar sobre prato com ciclano, você vai estudar sobre demanda com um fulano. E nisso surgem pessoas que não têm disciplina, pessoas que não estão aceitando serem delegadas, entendeu? Tipo, falar o que tem que fazer. Pessoas que acham que é só fazer de qualquer jeito e aí por diante. Não. Gente, cada episódio dessa série mostra que se a gente quer fazer o negócio acontecer, a gente tem que ir em busca do melhor. Mas pra gente ir em busca do melhor, a gente vai precisar se dedicar para conseguir aquele resultado. Cada episódio que passava, eu falava, meu Deus, o que acontece? São 3 temporadas que existem hoje disponíveis e eu tô assistindo a terceira e cada vez que eu assisto é um soco no estômago. Por quê? Cada coisa, ela vai pegando num ponto. Eu assisti um ponto anteontem que, primeiro, eles precisavam ter um retorno específico. Boa tarde, Lilori. Eles precisavam ter um retorno específico por conta do sócio investidor deles. E para isso eles precisavam ter mais disciplina. Aí o que eles fizeram? Eles contrataram pessoas melhores que eles para modelarem eles a serem melhores. E é isso que quando você deseja entrar na área de extensão de cílios, você tem que escolher alguém melhor no que ela faz, para você ser igual àquela pessoa. E quando eles contrataram esse pessoal, tudo lá dentro começou a mudar. Mas de uma forma leve, não de uma forma incisiva, não. De uma forma, foi passado os comandos que precisavam ser feitos e ia depender exatamente daquelas pessoas executarem. Ia depender daquelas pessoas executarem para elas conquistarem o resultado. Mas como elas desejavam e elas desejam que aquilo aconteça e dê certo, elas se mantinham firmes naquilo com foco. Não deixava a vida lá fora interferir. Entendeu? Tanto que o que você menos vai ver é diálogo da vida lá fora. Existem os diálogos da vida lá fora, de pessoas que falam para desistir, de propostas que vêm do outro lado, do canto da sereia, que nem eu sempre costumo falar. Só que eles sabiam que o que estava ali dentro era a melhor coisa para eles crescerem profissionalmente. E aí teve um dos episódios em que eles precisavam abaixar o tempo do que eles estavam fazendo. Quando a gente fala de baixar o tempo, é algo que na nossa área muitas se sentem presas, muitas se sentem perdidas, muitas se sentem frustradas, porque acham que tem que acontecer de uma hora para outra. Para você ter ideia, numa parte desse episódio, essa líder de equipe que está treinando eles para eles otimizarem, falou para uma das cozinheiras assim, você precisa fazer um prato em 4 minutos, e colocou um timer na frente dela. Ela falou, ó, tem um timer que é de pedido, um timer que é de mesa posta, tem um timer de execução de prato. E ela falou, como que eu vou fazer isso? Ela falou o seguinte, você vai fazer com execução. O que é isso? Fazer repetidamente a mesma coisa. E quando na extensão de cílios a gente fala para fazer repetidamente alguma coisa, não é em vão. Porque tudo que a gente faz repetidamente, a gente consegue resultado. Tudo que a gente faz repetidamente, a gente consegue destaque. Tudo que a gente faz repetidamente, a gente consegue gerar desejo. Tudo que a gente faz repetidamente, a gente vai aprimorando. E é aí que está o negócio. Por que eu falo que todo mundo tem que assistir? Porque é muito fácil tentar fazer uma modelo e desistir. É muito fácil tentar fazer 2 modelos e desistir. É muito fácil, às vezes, nem tentar fazer modelo e colocar a culpa nos outros e desistir. Só que se você tenta fazer essa modelo, se você tenta melhorar o seu trabalho, se você tenta aprimorar um mapeamento segundo as suas execuções diárias, você vai conquistar resultado. Quando eu comecei foi exatamente assim. Quando eu comecei, eu sempre tive um negócio. Por exemplo, aqui a gente tem o higrômetro. O meu higrômetro nunca teve com a hora acertada. De jeito nenhum. Por quê? Quando a gente tá com a hora acertada, geralmente a gente fica presa àquilo e alienada. Ai, meu Deus, porque daqui a pouco eu não sei o quê. Ai, porque não, eu fico atenta aos minutos. E isso faz diferença pra mim. Então, assim, eu nunca fiquei atenta ao horário, eu fiquei atenta aos minutos. Só que eu aprendi a não olhar no relógio. E é exatamente o que essa funcionária, ela faz. Ela não olha no relógio. Ela continua fazendo aquilo, ela vai repetindo. Ela fez, deu, tá dentro do tempo, ficou um pouco a mais, ela puxa a vida. O que eu posso fazer? E ela foi percebendo que conforme ela ia fazendo, ela ia ficando mais calma, ela ia tendo o hábito de executar aquilo e o tempo dela ia baixando.
o tempo dela ia baixando, ou seja, ela estava conseguindo alcançar o resultado que queriam. E para a gente alcançar resultado é disciplina, é execução repetitiva, e aí por diante. E no momento em que ela vira para um parceiro de trabalho dela, fala assim, eu sei que eu posso fazer melhor. Ele vira e fala assim, não se exige tanto, porque eu não consigo baixar meu tempo disso há muito tempo, e eu estou tentando. Eu estou na minha média de tempo, entregando o resultado com qualidade. E você também vai conseguir. E é sobre isso que a gente tem que falar. Porque a gente está tão acostumado hoje em dia a consumir tudo muito rápido na rede social e a gente acha que no dia a dia tem que ser muito rápido, quando não. O nosso trabalho é uma coisa tão minuciosa que quando a gente realiza com qualidade, com cuidado e com calma, a cliente agradece. É o que acontece aqui nos meus atendimentos. Que nem os meus atendimentos têm uma média de 2 horas. Agora, nesse mês, está sendo uma coisa muito crítica, porque às vezes está dando 2 horas e meia e por diante por conta do adesivo, da umidade, tudo. E eu explico para elas e elas falam, Lara, não se preocupa, eu sei que seu trabalho tem excelência, eu sei que a sua entrega tem excelência, vai no tempo, porque eu sei que você vai me entregar o melhor. Então isso gera confiança para elas. Por que gera confiança para elas? Porque elas veem que eu tenho a disciplina de estar fazendo aquilo, que eu preciso entregar aquilo com qualidade, é uma coisa que eu exijo de mim. E eu não fico presa a tempo nesse período por conta dessa situação crítica. Eu já aviso para elas, ó, esse momento a gente está passando por um período extremamente seco, por mais que eu use o umidificador da forma correta, tudo, a temperatura não colabora tanto, mas você sabe que eu vou te entregar um trabalho de qualidade. Elas, perfeito, é isso que eu desejo. E quando a gente está falando sobre persistência e dedicação, é isso. Dentro dessa série, gente, assiste. Chama The Beer. Vocês vão interpretar inúmeros acertos, inúmeros erros, inúmeras conquistas. Principalmente também encantamento ao cliente. Eles fizeram uma ação para encantar o cliente de uma forma sem saber que dentro do restaurante tinha um crítico da Estrela Michelin. A Estrela Michelin, para quem não sabe, é um projeto que foi criado pela Goodyear, que é a marca de... Não, pela Michelin, perdão, que é a marca de pneus. E eles criaram um projeto que, por exemplo, tem alguns filiados deles. Quem assistiu Emily in Paris sabe disso, que falou no Emily in Paris. Então, eles vão em restaurantes pelo mundo, indicando quais são os melhores restaurantes, com o objetivo de venderem mais pneus. E virou uma coisa tão grande que é uma referência. E no momento em que eles estão criando essa experiência para um grupo de clientes, eles não sabem que tem esse responsável pela Estrela Michelin lá dentro. E eles fazem tudo impecavelmente, de uma forma que eu fiquei assim, ó, eu queria estar passando por essa experiência. Ó, eles têm um restaurante de gastronomia de alto luxo. Mas no detalhe que eles tiveram na experiência, mudou tudo. Eles já tinham uma tática elaborada ali por trás para quando identificassem um grupo específico para criarem essa experiência. Por quê? Essa experiência cria um boca a boca, essa experiência cria uma ótima imagem, essa experiência cria uma ótima crítica. E no momento que eles fizeram isso, é de uma forma tão sutil que eles não perceberam o que estava acontecendo. Eles só perceberam na hora em que eles tiveram o impacto daquilo que estava acontecendo. Eles simplesmente pegaram um grupo de 4 amigos que estavam jantando e falaram, vamos entrar em ação. Eles são uma equipe, vamos entrar em ação. Nisso vem um e fala assim, nossa, eu achei incrível a forma como você comeu esse prato, sem se lambuzar. Aí eles falam, mas a gente tem uma coisa para vocês pegarem e estarem experimentando. Aí chama eles, né, para eles saírem do restaurante. Tava no calor. Aí eles entregam um chocolate quente na mão desses clientes, né? E eles falam, nossa, um chocolate quente com marshmallow, que delícia, jamais esperava por isso. E, olha o que eu tô falando, não era surpresa, era um restaurante de gastronomia. Eles entregaram um chocolate quente, coisa que não tem no cardápio. Nossa, eu não esperava por isso. Daí uma hora eles falam assim, é ainda mais gostoso quando você tá na neve. E eles levam sem querer as pessoas para um lugar que eles fizeram, um cenário com neve artificial e tudo mais. O encantamento desse grupo de amigos é uma coisa incrível. Virou uma cena realmente de filme, só que eles criaram uma experiência diferente. E quando a gente está falando de atendimento, é sobre isso. O que você está trazendo diferente para sua cliente, além de um cafezinho? É aniversário dela? Você pediu um bolinho para ela, alguma coisa, ou fez alguma coisinha diferente para ela? Você proporcionou um momento de autocuidado diferente, que nem nesse mês, eu tô dando para quem adota o procedimento de clássico fio a hidratação labial com Hydra Lips, que eu chamo de Power Lips.
E elas não sabem. Quando eu falo, elas, não sabia que tinha isso. Então isso impacta. Ai, Lara, é um gasto. Não é um gasto, é um investimento, é um cuidado com a sua cliente. Como que eu pensei nisso? Desde pequena, minha mãe tinha uma loja. E ela, às vezes, criava, muito raramente criava oferta, ela criava quando precisava desovar algum produto. E eu aprendi isso lá atrás. Só que eu não gosto de fazer oferta com os meus procedimentos. Então, eu gosto de criar experiência. Então, eu sempre procuro fazer alguma coisa diferente. E nesse mês, é um mês que tá frio. A minha boca fica ressecada e aí por diante. Eu até cheguei a pensar em dar uma manteiga de cacau para os meus clientes, porque é uma coisa que eu uso muito. Elas falam, nossa, você usa manteiga de cacau direto, né? Eu falei, gente, eu sou apaixonada, mas tem que ser, ó, um líquido. Só que aí eu falei, gente, por que não hidratar o lábio delas com o Power Lips? Por que não dar essa experiência? E não é só isso. Quando eu tô dando essa experiência para elas, eu ao mesmo tempo tô mostrando para elas que eu tenho esse serviço. E que se elas desejarem, eu tô aqui para servir elas com esse produto também. Então, é sobre isso. Quando a gente assiste conteúdos que nos inspiram, que fazem com que a gente tenha atitudes diferentes, tudo muda. Essa série The Bear, gente, cada episódio é um ajuste. É um ajuste, assim, que vai fazendo diferença e você fala, eu consigo fazer isso no dia a dia, eu posso fazer isso diferente. Posso até falar um filme que também fez, por exemplo, eu mudar algumas coisas que eu havia guardado numa caixinha. Tem aquele filme A Lista da Minha Vida, que eu não queria assistir. Não queria assistir porque eu sei que esses filmes eu choro, mas faz parte. Quando eu assisti, eu virei e falei assim, o que eu tô fazendo de errado? O que eu posso fazer para melhorar o resultado? O que eu posso fazer para ser diferente? Na hora em que acabou o filme, eu sentei chorando, inchada. Eu sentei e comecei a fazer uma lista de tudo que eu podia fazer em relação à minha vida, em relação ao meu trabalho. Meu eletricista veio aqui ontem, a última vez, para terminar de mudar um móvel de lugar. Ele falou assim, você tá diferente. Ele falou, eu achei você diferente, eu achei você mais radiante, eu achei você mais feliz. Eu falei assim, sabe o que é, Aloysio? Eu tomei decisões que eu havia guardado numa caixinha sem pensar. E eu tava esquecendo da parte mais importante, que são as minhas clientes. Eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar nas minhas clientes. O que eu posso fazer diferente para elas? O que eu posso fazer para receber elas de uma forma diferente? Eu virei todo o meu estúdio. Sabe? Eu fiquei 2 anos com ele de um jeito e eu, assim, em uma semana, eu virei todo o meu estúdio. E cada cliente que tem entrado, ela... Nossa, o ar aqui tá diferente. Nossa... O que você fez diferente? Você só virou? Eu só virei as coisas de lugar, mas eu trouxe para elas uma experiência diferente. Entendeu? Então é sobre isso. Mas todo mundo deveria assistir essa série. Outra série que eu acho muito importante vocês assistirem também se chama Girl Boss. Ela ainda tá no Netflix. É uma série que ela foi descontinuada. Não concordei quando ela foi descontinuada. Ela é um pouco antiga. 6, 7 anos atrás. Ela é muito boa, conta a história de uma moça que ela descobriu que ela comprando roupas em brechó de marcas conceituadas, se ela tivesse uma apresentação diferenciada, ela conseguiria lucrar muito em cima disso. E assim, a história dela é muito legal. Essa história é verídica, tem livro e tudo mais, e ela mostra isso. E é isso que acontece quando você está vendendo seu produto. Você não pode vender seu produto escrito só volume brasileiro, volume egípcio. Não, você tem que criar uma sensação por trás daquele procedimento. Por exemplo, os meus fios tecnológicos aqui têm nomes diferenciados. O meu fio Y se chama volume Yash, que começa com Y. Por que eu escolhi o Yash? O Yash é a cor de um batom que eu amo e sempre quando eu usei as clientes perguntavam. Aí eu coloquei o nome de Yash. O volume 4D de fio tecnológico, é fio a fio tecnológico, a gente tem que falar, tá, gente? Porque o fio a fio clássico tá ganhando força. Se você especifica a diferença de cada técnica e você realiza cada técnica, você vai lucrar mais. O fio de 4 densidades eu chamo de volume Empire. Por quê? É uma sensação de empoderamento. Entendeu? O que é isso de império? Uma sensação de empoderamento. Então, isso eu passo para elas. E assim como todos os outros procedimentos que eu entrego, as opções de clássico eu tenho Classic Elástico, Classic Clean, Classic Natural, Classic Suave. Cada um pensando na sensação que aquele produto traz.
Isso virou a minha marca, isso virou a minha personalidade. Então, quando, por exemplo, ela na série em Girl Boss, ela compra as peças, ela tira fotos de uma forma diferente, ela vendia pelo Etsy, e ela vende na plataforma valorizando aquilo, ela ganhou força no mercado. E isso, sempre quem criar uma experiência diferente, criar um procedimento com nome diferente, quem tiver uma entrega diferente, vai se destacar no mercado. É diferente de quem só está fazendo tudo a mesma coisa. Eu sou muito, muito, muito reticente nisso. Faça o diferente, não seja igual. A frase que eu uso para a vida desde a minha 8ª série ninguém deveria se conformar em ser comum, ser muito mais divertido ser original. E é algo que eu sempre levei à risca. Por quê? Eu não gosto de ser igual a todo mundo. Eu quero ser diferente, por quê? Quando você é diferente, você é muito mais lembrada. Quando você é diferente, tem resultados diferentes, você é muito mais considerado. Quando você faz uma coisa diferente, você é mais valorizado. E é isso que muda o jogo. Quando eu comecei a atender, lá em 2018, eu atendia de domingo a domingo. Não em período integral, mas eu atendia de domingo a domingo. Isso fez o meu nome ser muito forte, muito reconhecido. Porque elas faziam propaganda do meu procedimento, elas falavam assim, ó, ela atende de domingo. Ah, Lara, por que você atendia de domingo? Porque era uma disponibilidade que eu tinha. E também foi uma estratégia que eu adotei. Com isso, chegavam clientes a mim para realizar os procedimentos, elas conheciam o meu trabalho. Chegou uma hora em que eu não atendia mais de domingo, eu falei, ó, Miglis, eu vou começar a atender só durante a semana, assim, 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 espero que você compre lá. Pode marcar meu horário. O que acontece? Eu fiz um buzz, eu fiz um barulho, elas me conheceram, elas me identificaram, elas adotaram o meu trabalho, elas gostaram do meu trabalho e elas continuaram. É sobre isso. É sobre você conseguir fazer um movimento diferente. E quando, por exemplo, a gente está falando dessa série, The Beer, ele está numa localização completamente diferenciada, que não tem nada a ver com o público dele. Ela está simplesmente tendo uma entrega diferenciada, porque eles estão se modelando para ser diferente de todo mundo, e ao mesmo tempo eles estão lutando para ser reconhecido com a estrela Michelin. Eu acredito que agora nos próximos episódios alguma coisa vai acontecer. Por quê? O responsável pela estrela Michelin viu eles fazendo essa experiência com os clientes. E antes ele teve uma experiência excelente no quesito de servir o prato, apresentação do vinho e etc e tal. Tudo de forma espontânea, sem ficar forçando. Sabe quando, por exemplo, você fala, a fulana vem fazer um procedimento comigo, eu vou tratar ela de um jeito completamente diferente. Não, você tem que tratar todo mundo da mesma forma. Eu já vi muita gente tentando tratar alguém reconhecido de uma forma diferente e dando um tremendo tiro no pé. Porque a pessoa sabe quando o atendimento é genuíno, quando o cuidado é genuíno. E aquilo não é só para ela, aquilo é para todo mundo. E isso faz você ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais desejada. E quando a gente está falando de você ser mais desejada, é sobre você apresentar o seu trabalho, sobre você divulgar o seu trabalho, sobre você apresentar seus resultados, sobre você mostrar os seus diferenciais. Que nem eu comecei, tem 2 meses, a criar o meu perfil só de atendimento. Aqui virou o meu perfil só de curso. O meu perfil de atendimento virou Estúdio Lara Matos Leste Academy. E quem tá lá, tá vendo a minha comunicação completamente diferente. Por quê? Eu tô vendendo procedimento. Eu não tô pegando e conflitando com informação de curso. Antes, eu estava sentindo uma dificuldade de comunicação com esse público e eu estava sentindo uma dificuldade de comunicação com vocês que desejam se pegar e se aprimorar e se especializar. Lá no perfil está uma linguagem tão clara, que todo dia eu recebo mensagem de 2 a 3 clientes por período, desejando entender mais sobre o trabalho, desejando entender mais sobre o procedimento, desejando estar programando o procedimento e com isso eu tô crescendo. Eu tô começando a fazer divulgação em São Paulo, para quem começou a me acompanhar, porque eu tô começando a atender lá. Elas estão me conhecendo, elas estão começando a ter curiosidade, elas estão me chamando. Por quê? Eu estou gerando esse desejo. Hoje eu vejo uma falha muito grande em quem está iniciando na área há 1, 2, 3 meses, querendo dar curso. Gente, primeira coisa que vocês têm que pensar é em ter atendimento. Para isso, vocês precisam se comunicar com o cliente. Porque se você não se comunica com o cliente, você não vai ter resultado. Se você não se comunica com o cliente, você não vai ter relevância em questão de ter um resultado mais aprimorado, de ter as pessoas terem um desejo de fazer um trabalho igual ao seu. E com isso, você vai ser esquecida.
Por quê? Tá todo mundo querendo dar curso, só que nem todo mundo tem especialidade para pegar e dar curso. Tá esquecendo do mais importante, que é o arroz com feijão, que são os atendimentos. Ai, meu cabelo. Então, quando você está pensando em ganhar dinheiro, em ganhar mais de 3, 10 mil reais trabalhando 3 horas por dia, você tem que focar em atendimento. Gente, atender cliente é tão gostoso, é uma coisa tão maravilhosa, que quando eu falo em atender 3 horas por dia, quando eu falo em atender 3 horas por dia, ganhando esse valor, eu tô falando de vocês às vezes realizarem um procedimento express e um procedimento completo. Só que não adianta nada você realizar os procedimentos se você não divulgar, se você não apresentar, se você só ficar falando sobre curso, e aí por diante. Por que eu criei um perfil paralelo? Porque aqui eu comecei a focar há 2, 3 anos em curso, que já era o meu foco principal. Só que as clientes achavam que eu não atendia mais. Por isso que eu falo que vocês têm que focar na cliente. Como elas achavam que eu não atendia mais por eu só falar de curso, eu criei um perfil para falar de atendimentos, onde eu mostro os diferenciais, eu falo os cuidados, eu falo quais são os procedimentos, eu descrevo os procedimentos e aí por diante. Com isso eu estou plantando a sementinha delas irem me encontrando, delas irem me reencontrando, delas irem me indicando e aí por diante. Um outro erro que eu também vejo, que nem lá dentro dessa série, eles têm a fachada deles. E eles não têm um anúncio tão grande, uma placa grande, aqui eu também não tenho. Só que o que eles têm? Eles têm uma arte, né, fixa na porta. Eles têm uma arte fixa na porta e a referência dos clientes faz eles conseguirem espaço nos jornais para eles serem comentados. Com isso, eles ganham a divulgação. Agora, imagina você atuando na área, começando 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, e você não fazendo divulgação, você não apresentando o seu trabalho, você não gerando desejo, você não tendo comunicação com o seu público. Ai, porque eu tenho vergonha. Vergonha não paga conta, tá? Vergonha não paga conta e vergonha só inibe você de conquistar seus resultados. Ai, eu não tô tendo inspiração. Faz que nem eu, vira tudo. Vira tudo, tenta fazer um negócio diferente, mas o importante é ter atitude. Por que eu tô falando pra você assistir essa série? Porque é atitude atrás de atitude. É acerto e erro, vamos lá corrigir o erro, vamos lá aprimorar o erro pra gente conquistar resultados diferentes. Resultados diferentes só conquista quem não fica preso aos erros e corre atrás dos acertos. Para você ter acertos, você vai precisar ter erros e com isso corrigi-los. E como que se corrige? Como que se corrige? Com movimentos repetitivos. Refazendo mais de uma vez o que você já está fazendo e não está dando certo. É assim que você vai pegar e vai cada vez crescer mais na sua carreira profissional. E não se bloquear, não se deixar levar pelos outros que estão em volta. Porque eles tiveram também gente em volta falando, desiste, isso não vai dar certo. Ah, você está jogando dinheiro fora. Ah, porque você está perdendo tempo. E eles, não, a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso acontecer. Entendeu? Então eu precisava falar para vocês isso. Então lembra, a gente aprende sobre meio de livro, vídeo, curso, em caso de vídeo. Programe-se para vocês assistirem a série The Bear, tá no Disney Plus. A série Girl Boss, que ela está na Netflix, que também é muito importante. E se vocês não assistiram, A Lista da Minha Vida é um filme muito bonito que está na Netflix. Assistam. A gente aprende muito, gente, quando a gente assiste as coisas. E é mais fácil assistir do que ler. Então, se você falar e tem preguiça de ler, vai assistir alguma coisa, tá? Mas se vocês também puderem exercer o hábito da leitura, tudo muda. A minha dicção mudou, as minhas palavras mudaram, eu tinha muita língua presa, mais do que eu tenho hoje. A minha mentalidade mudou e, ó, é outra coisa. Mas assistam essas três tarefas. 2 são séries e 1 é um filme. Combinado? A live vai ficar gravada. Toda quarta e sexta-feira tem live. Quem desejar entrar no grupo para receber a notificação de todas as lives, escreve grupo que eu vou estar encaminhando para vocês, combinado? Então, beijo. Até quarta-feira. Eu volto aqui com um novo tema. Tchau, tchau.